Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu fiz um estudo bem interessante em Bitcoin Vale 3 e eu queria que vocês prestassem bastante atenção, porque o mercado, quando no passado ele deixa alguns padrões desalinhados, o mesmo tende a voltar no futuro para retestar essas regiões. Então preste atenção nesse vídeo e vem comigo. E aí pessoal, quero mostrar para vocês aí um estudo que há algum tempo eu faço sobre o mercado, sobre padrões que ao longo dos anos, as probabilidades desses padrões acontecerem, e quando acontecem, pode passar 1, 2, 3 anos, meses, e o mercado, eu não sei o motivo, não sei o porquê, ele tende a voltar nessas regiões como um teste. É igual quando nós vemos um suporte e resistência, nós sabemos que essas regiões elas são atraídas pelo preço. E muitas pessoas acabam operando essas regiões, mas na maioria das vezes nós sabemos que elas são falhas. Algumas vezes aconteceram alguns eventos importantes, ao qual no futuro o mercado volta nessas regiões como lembrança, né, como uma visita ali nessas regiões para poder testar. E essa semana foi bem polêmica, porque no meu Instagram, nos meus stories, eu tenho postado bastante materiais de estudo sobre Bitcoin. E algumas pessoas vieram me perguntar: Paulo, você não gosta de Bitcoin? Você parece estar postando contra a subida de Bitcoin. Não, galera, não é que eu seja contra, é porque esses padrões que aparecem ao longo dos anos se repetiram. E eu vou mostrar para vocês. Eu estou operando Vale e eu não tenho nada com Bitcoin, tá? Não compro, não opero Bitcoin. Mas esses padrões eu comecei a reparar que tanto no mercado internacional quanto no nosso mercado, papéis, ETFs, se fala de gráfico, ele aparece. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, no ano de 2021, foi justamente 2021 para 2022 que foi o boom, né, do Bitcoin, que bateu lá na máxima em 2022. Essas regiões que vocês estão vendo aqui, ó, que eu botei em azul aqui, foi justamente para marcar esses pontos operacionais que eu pensando comigo, eu falei, bom, se isso for verdade mesmo, como é que o Bitcoin lá nos 80, nos 60 e pouco, 70, ele volta para buscar a região dos 14 mil, sabe, se distanciou demais do preço? Será que isso acontece mesmo? Então, eu não anotei nada, eu só marquei aqui no gráfico para vocês olharem, né, comigo, nós acompanharmos isso. Então reparem que nessa região aqui, ó, mais ou menos em 2020 e depois aí 2020 no mês 6 do 12, e aqui mais ou menos nessa região de 2021, 1 do 3, e nessa região aqui, ó, de 2021, né, 24 do 1 necessariamente, ele soltou esses padrões. E esse gráfico aqui, para não ficar muito longo, ficar muito grande, eu coloquei no gráfico semanal para nós encolhermos, né, esses padrões, porque eles aparecem também. Então, ó, percebam que o mercado ele chegou a bater aqui nessa região aqui, ó, a máxima nos 64.400, e ele deixou esses padrões para trás. E aí o mercado foi andando, e olha onde que ele veio parar, voltando, visitando novamente essas regiões. E aí, ó, logo depois, volta e vai lá visitar essa região aqui, ó, de 2020, 33 mil. Bitcoin saiu lá dos 64 mil e foi lá nos 30 mil. Só que, caramba, ele tem aqui 21 mil, tem 14 mil, será que ele vai? Então a gente vai ver agora se vai ou não. Aí o mercado, ele subiu. Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Vamos excluir, porque aqui, nessas regiões, ele já buscou. Essa aqui também eu posso excluir, porque ele já voltou, ele já visitou essa região. E aí nós vamos andando. 68 mil, quase 70 mil. Será que ele volta lá mesmo? Bom, não sei se é verdade, então vamos acompanhando. Vamos ver. Olha onde. 2022 ele volta. E ele volta justamente nessa região, pessoal. É impressionante. Pode demorar 1, 2, 3 anos. Ele voltou e ele voltou justamente em cima. Ah, Paulo, isso é suporte? Não, eu não estou olhando suporte, galera. Isso não é suporte, tá? Isso não é suporte. Então, a gente pode também tirar
essa marcação daqui, porque ela já bateu, né? Ela já bateu, então não tem por que ficar aqui. Então isso aqui foi como um estudo. E agora, será que ele vai lá nos 14, nos 13 mil? Bom, não sei, será? Olha onde, pessoal. Olha aonde ele veio parar. No topo desse teste, 2022, 13/11/2022, ele simplesmente... Eu vou ampliar aqui para vocês olharem isso, porque aqui ele só beliscou essa região. Olha onde que ele foi lá testar. É impressionante, galera, é impressionante. Então, o que acontece? Depois dessa região aqui testada, deixa eu tentar tirar isso daqui, para não confundir. Depois dessa região testada aí de 2022, bom, Bitcoin começou novamente o curso dele para cima, né? Então vocês reparem que a verdade também é quando ele cai, tá? Quando ele cai, ele deixa esses padrões e ele volta também subindo esses padrões operacionais, tanto na queda quanto na alta. Então percebam, pessoal, que esses padrões, eles se repetiram, mas logo foram sendo fechados automaticamente, ó. Apareceu aqui de 2022, ó, até o ano de 2023, mais ou menos aqui, ó, no mês 10, ele fecha esse padrão, essa lacuna. Só que olha que interessante, nós estamos agora numa região que Bitcoin tentou buscar lá os 50 mil e não conseguiu. Só que claramente ele deixa novamente esses padrões aqui, ó, nessa região, tá? Ele tá deixando esses padrões nessa região aqui, que é justamente onde eu falei com o pessoal lá no meu Instagram. Pessoal, eu vejo o Bitcoin indo testar lá os 38 mil e, sendo muito pessimista, ele pode sim ir lá nos 30 mil novamente testar essa região. Eu sei que para muitos que estão comprados, isso aqui é tipo assim, eu estar jogando contra. Não, não é. É porque isso se repete ao longo dos anos. Agora, eu fiz um estudo bem legal aqui, ó, sobre a Vale. Vale é um papel que eu opero muito. Então, eu fiz esse estudo manualmente, tá? Que eu não tenho ferramenta de backtest. De 1000... Olha isso, pessoal. O ano foi 1999. Daqui, ó, onde tudo começou, tá? Não sei nem onde que foi o IPO de Vale, eu não sei. Eu não era nem nascido nessa época. Então, aqui, ó, eu percebi o seguinte, que quando a Vale começou a buscar a sua tendência realmente, tomando propriedade, tomando forma, graficamente falando, esses padrões começaram a aparecer. E assim, eu fiquei muito abismado como esses padrões apareciam e ao longo dos anos ele voltava, o mercado voltava lá nesses padrões quando eles eram deixados para trás. E olha só o estudo que eu fiz aqui, olha só. De 99, tá? Eu tô falando dessa época aqui, tá? De 99 a 2001, que é aqui, ó. Olha só, ocorreram 2 vezes esse padrão, tá? E que o mercado que Vale, o gráfico de Vale, ele simplesmente deslanchou, foi embora, sem olhar para trás. Eu acredito que por estar no início ali, né? Como eu falei, os padrões gráficos falando, eles se deram mesmo a partir aqui de 2020, 2003, 2001 para frente, ele começou a tomar forma. Olha a diferença da forma aqui de Vale para esses outros anos aqui anteriores. Então, o que eu cheguei à conclusão? Que essas 2 ocorrências apareceram no gráfico de Vale. O Vale não voltou lá nessas regiões para ser fechado, tá? Em 2001, aconteceu uma vez, tá? Olha isso. De 2001 a 2009, aconteceu uma vez. Só que em 2009 a 2013, apareceu também uma vez e ele voltou. Todas essas vezes ele voltou lá nessa região de teste. Lembrando a vocês que não é região de suporte, não é região de resistência. Olha isso que interessante. De 2009, olha isso. Vale andou essa região toda. 2009 a 2013, que foi esse gráfico todo aqui, apareceu uma vez no meio e ele foi lá em 2013 e fechou esse padrão. Então de 2013 a 2014 apareceu uma vez esse padrão e
dentro de um ano ele voltou lá, visitou essa região e foi embora. Apareceu um padrão desse em 2016, nessa região aqui, ó. Ele também apareceu um padrão e ele não voltou mais. O preço de Vale nessas regiões aqui, ó, de 2016, variou aí de R$5 até mais ou menos R$20, tá? Então, apareceu esse padrão e ele não voltou. Agora, de 2016 até aqui, 2024, ele apareceu mais 2 vezes e ele tem que cumprir, né? Teoricamente, ele precisa ir lá buscar essa região. Agora, uma coisa que é interessante, que em 24 de janeiro de 2016, deixa eu até consultar aqui de novo, 2019, vamos lá em 2019, isso aqui foi dia 24. No dia 25, pessoal, de um dia para o outro foi aquela tragédia lá de Brumadinho. Então, a Vale, ela saiu dos 38 e fechou o dia aqui em R$28, né? Deixou esse gap aqui, ó, gigante, de um dia para o outro. Foram R$10 de gap, né? E automaticamente, isso aqui foi um evento atípico, né? Porque como é que Vale ou as pessoas iriam prever aquela tragédia triste, né, de 2019? Então, esse padrão, ele apareceu aqui e, por coincidência ou não, um ano depois, certinho, um ano depois, em 2021, ele simplesmente visita essa região aqui, ó. Em 2021 ele visitou essa região, ele sentiu aqui, porque, como eu falo, cara, o gráfico, o preço, sei lá, ele tem memória de eventos, ainda mais eventos assim, muito importantes ou tristes, tragédias que acontecem. Olha como é que ele bateu lá e ele sentiu, ele voltou aqui para baixo, ó, ele caiu aqui pra caramba ainda. E 2020 pra cá, pessoal, a Vale só vem tomando aquela tendência clara de alta e não parou mais. Então, olha só, ele deixou esse padrão em 13/1 de 2020. Um ano depois ele foi fechado. E aí, pessoal, nós estamos agora no ano de 2024. Eu havia marcado esses padrões aqui, ó, no gráfico. E ele foi lá, fechou esse padrão. Ele fechou esse padrão aqui, ó, nessa região aqui. Ele tá fechando novamente essa região porque novembro e dezembro o mercado ele subiu de uma forma muito acentuada. E quando eu vejo essas regiões muito desequilibradas, quando o mercado ele sobe de uma forma sem olhar para trás, de uma forma desequilibrada, ele sempre deixa padrões e ele sempre tende a voltar a fechar esses padrões. Olha isso, pessoal. Vale agora tá em R$70,62. Ele chegou a bater aqui, ó, nos 78 e ele já devolveu R$8 nessa correção, né? Então, percebam que aquela região de padrão que eu fico buscando ao longo dos anos no gráfico, ele, ó, cumpriu uma. Aqui tem uma pequenininha aqui, ó. Cumpriu aqui. Ele cumpriu aqui. Ele cumpriu aqui. E ele tá indo para cumprir essa região aqui, ó, que é dos 69. Aí, como eu falo, não é que eu seja pessimista com nada. Isso aqui são padrões que eu identifico que ao longo do tempo tende a aparecer e as probabilidades, elas são claras. Ela, quando aparece, na maioria das vezes ela volta para ser fechada. De 2016 para 2023, exatamente fim do ano, entre o mês 8 ao mês 12, ele deixou 2 regiões para trás, tá? Que foram justamente, pessoal, essas regiões aqui, ó. E eu creio que as probabilidades de Vale vir visitar essas regiões aqui, elas são muito grandes. É por isso, pessoal, que na maioria das vezes, quando eu vejo esses analistas como JP Morgan, pô, um dos maiores fundos, né? Uma das maiores corretoras aí do mundo, recomendou Vale a R$95. Vocês entendem o seguinte, que eu creio nisso também, que ele pode ir lá nos R$95. Pode e deve ir, porque ele tem potencial. Mas o que eu creio nisso?
O que eu leio com isso? Bom, se ele deixar algumas regiões para que ele venha fechar, ele primeiro tem que ir lá visitar essas regiões para depois buscar essas regiões de preços mais altos. Isso ao longo do tempo. Ele deixar esses padrões para trás, ele vai lá nos 95 e ele volta lá nos 80, nos 78 para buscar essas regiões de preço. Então, era isso que eu queria comentar nesse vídeo, porque essa parte aqui, cara, lá no Instagram, deixou algumas pessoas, eu senti um pouco incomodadas em relação ao sentimento de que eu estava jogando contra. De repente as pessoas estão lá compradas e eu estou analisando que o mercado vai cair. Mas não é que eu queira que ele caia. São os padrões operacionais que eu fui ao longo do tempo descobrindo, estudando padrões. Eu falei, caramba, tem muita gente que opera derivativos, opera o mercado de ações, mas que são fundamentalistas, que eles não olham para o gráfico. Só que eu gosto sim de olhar gráfico, eu sempre fui grafista, eu gosto de estudar o gráfico. E ao longo dos anos, assim como os Estados Unidos, os backtests que a Testwork faz demais com os deltas, com o Ivy Rank, Ivy Rank baixo, alto, os deltas baixos, altos, as probabilidades de DTEs que sugerem que as operações elas tendem a dar mais problemas quando nós jogamos para o vencimento final, e a gente consegue amenizar quando nós fazemos as rolagens dentro de 21 dias. Isso tudo são backtests, são estudos probabilísticos que acontecem ao longo dos anos, né? Então eles buscam estudos lá de 20 anos da Bolsa de Chicago e trazem para os dias de hoje. E isso funciona até os dias de hoje. E por que não padrões operacionais não acontecem, né? Pelo contrário, eu provei para vocês, eu provo. É claro que assim, cara, não tem como eu ficar aqui demarcando, olha, o padrão que eu vejo é isso aqui. Ah, porque é um suporte, é relacionado com o suporte, não tem nada a ver com suporte, não tem nada a ver com resistência. Até porque esse suporte realmente fosse eficaz, se ele funcionasse 100%, todos os suportes que o preço batia, ele teria que aguentar essa pressão aqui, ó, anterior. É claro que o que eu vejo com esse estudo? Que os suportes, eles podem sim, ó, funcionar desde que lá no passado apareceu esse padrão X, tá? Vou chamar assim, padrão X, aconteça aqui, ó, e o mercado ele volte para poder visitar essa região. E aí, ó, quando ele sobe novamente, ele deixa esse suporte aqui. Futuramente o mercado, ele certamente vai ter esse suporte como uma base muito mais sólida do que simplesmente deixar um preço aqui, um suporte aqui, e aí o preço vai, visita esse suporte e ele não respeita. Então eu tirei muito a conclusão disso, que esses suportes eles são mais válidos quando isso acontece, quando esses padrões operacionais acontecem, entendem? Então era isso que eu queria deixar para vocês sobre padrões aí que ao longo dos anos vem aparecendo nos gráficos. Isso em todos os papéis aparecem, e se você olhar com carinho aí você consegue identificar esses padrões. É claro que a gente precisaria aí de horas ou dias de aulas para vocês aprenderem isso, né? Mas é algo que eu uso para mim, e eu tenho muitas operações que eu opero quando eu observo esses padrões, né? Claro que eu não preciso ficar olhando os gráficos semanais, porque eles aparecem tanto nos mensais, quanto nos semanais, quanto nos diários, quanto em time frames menores. Só que eu não gosto de usar time frames menores, eu gosto de usar gráficos no intraday de 4 horas, de 1 hora, já são padrões para mim que são mais sólidos. A partir daí, o gráfico diário pro semanal e o mensal. Então quando eu vejo que o preço ele tá chegando próximo dessas regiões, eu consigo sim efetivar minhas operações, e 99,9% delas são vencedoras. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu queria deixar. Espero que eu tenha deixado as explicações claras. E se você sentiu alguma dúvida operacional, pode deixar aí. Se você não for inscrito no canal, se inscreva. Me segue lá no @paulo_select, que a gente tá sempre debatendo. Tô sempre colocando estudos, análises de mercado lá no meus stories. Fui, galera!